Meio-dia e 23, SBT Meio-dia de volta com o resultado e análise das eleições. Vamos agora, Prisco, acompanhar então os deputados federais eleitos aqui por Santa Catarina. São 16. São eles, o mais votado, Hélio Costa, 179 mil votos. Depois, Daniel Freitas, professor Pedro Kizai, do PT, Caroline de Tone, novidade do PSL, Giovana de Sá, reeleição, Carlos Chiodini, Fábio Chiochetti, Ângela Amin, do PP, Carmen Zanotto, do PPS, Celso Maldaner, MDB, Peninha, MDB, Darcy de Matos, PSD, Ricardo Guide, também PSD, Coronel Armando, do PSL, Rodrigo Coelho, do PSB e Gilson Marques, do Partido Novo, que fez um deputado federal aqui no estado. Bom, aqui é destacar o recordismo de Hélio Costa, comunicador, já há muitos anos, que resistia a entrar numa disputa eleitoral e entrou e fez uma votação espetacular em todo o estado. A destacar também Daniel Freitas, como a segunda votação, aliás, ele, segundo para Pedro Kizai, em terceiro, tem uma grande distância. Ele, que é de uma família tradicional de Criciúma, sul do estado, e que foi carregado também pela onda Bolsonaro. Entre os 7 mais votados, temos 3 do PSL, que fez 4 entre os 16, portanto, a maior bancada. Chama a atenção também, sem dúvida nenhuma, a votação de Ângela Amin, 86 mil votos. Ela que já teve votações de 3 dígitos em 2 eleições. Ficou abaixo daquilo que seria a expectativa. Eleição de 4 mulheres, Ângela, Carmen, Giovana, que ficou nos 3 dígitos, com grande votação também. Agora, o destaque está aqui, né, Cláudio Príncipe? E o Partido Novo, que fincou a bandeira. Agora, o MDB, que tinha 5 ou 6, fez apenas 3. O PP só fez Ângela Amin. O PT Trabalhadores só fez Pedro Kizai. Então, efetivamente, uma mudança significativa, substanciosa. Renovação. E pequenos partidos que elegeram, como o PPS fez 1, né? O Novo fez 1, o PSB fez 1, né? E por aí. Tá certo. Prisco, olha só, hoje pela manhã, a repórter Ana Carolina Vaz, a equipe aqui da capital, conversou com Hélio Costa, o deputado federal, como você viu, mais votado em Santa Catarina. Mais de 170 mil votos, né? Como é que você avalia esse resultado tão expressivo, Hélio Costa? Primeiro, muito trabalho da minha equipe de 7 pessoas, comigo 8, tá entendendo? E apoios de amigos, de eleitores, de admiradores, de pessoas que depositavam em mim muita confiança. Isso é uma prova que está aí, tá entendendo? Horário político curtinho, tá entendendo? E fomos em frente buscar isso. E vamos trabalhar agora com a Santa Catarina. Vocês podem acreditar, vocês vão ter um deputado atuante e muitas portas serão abertas ou, se não, arrebentadas por mim lá em Brasília para saber mais coisas do nosso estado. O que é que está escondido lá, o que é que está travado, por que o pessoal não tem vontade de fazer. Você disse que fez uma campanha simples, que até caracteriza como franciscana. Por quê? Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. São Francisco se desfez da fortuna dele e preferiu a pobreza trabalhando com o pessoal, né? Ele tinha dinheiro, mas não quis fazer. Eu não tinha dinheiro, só o fundo partidário. E fizemos assim, uma campanha barata, barata, barata mesmo. Os votos vieram porque o povo acredita, eu tenho credibilidade, senti que tenho muita, eu já tinha visto isso nas ruas, senti que tenho muita, isso que me dá muita responsabilidade. Você havia dito que, se eleito, seu foco seria na segurança pública. Já tem algum plano traçado e quais suas outras propostas? Eles começaram o Ministério da Segurança para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro, certo? Já começaram errado, já começaram pelo contrário. Mas, além da segurança, tem o pescador artesanal, tem o agricultor familiar, certo? Tem muita coisa para fazer, duplicação de estrada, por que não sai? Essas são as portas que a gente vai arrebentar, vai lá bater para abrir, se não abrir a gente entra na marra, está entendendo? Então, agora, eleito, o que nós catarinenses podemos esperar do Hélio Costa lá em Brasília, representando Santa Catarina na Câmara dos Deputados? Um deputado 24 horas, atuante 24 horas, certo? Trabalhando, ou eu fisicamente, ou os meus meninos, como eu chamo, tá, né, que trabalharam comigo, que certamente vão ficar comigo. Então é isso,
um deputado atuante. Eu acho que o deputado tem que ser atuante, tem que estar lá na ponta, buscando solução para os problemas. Pode confiar, então, os catarinenses? Pode, já confiou, me dando em primeiro lugar, e pode confiar que a gente vai continuar na guerra, né? É uma guerra, lá vai ser uma guerra. Tem muito fio desencapado lá. E vocês sabem que fio desencapado comigo não tem jeito, né? Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista e parabéns pela vitória. Obrigado, muito obrigado. Quase Parabéns ao nosso 180 mil colega. Parabéns. Parabéns, nosso colega Hélio Costa, que, aliás, é um valoroso profissional, talentoso profissional e que tem tudo para ser um belo deputado. Exatamente. Parabéns, Hélio, merece. Agora vamos tirar mais uma dúvida aqui. Como é que fica a questão de João Rodrigues, do PSD, que inclusive aqui tiraria a vaga de Ricardo Guide, Cláudio Prisco? Exatamente. Ele fez 68 mil, mas foram anulados ou não foram contabilizados por conta do processo judicial que corre em Brasília. Eu, particularmente, acho pouco provável que ele venha se viabilizar. Mas, se conseguir, resta saber se ele fica com a vaga de Ricardo Guide, como no passado já aconteceu com o Dacir Zonta, que foi deputado 2 anos e foi retirado e entrou João Alberto Pisolati, lá atrás, ou se, eventualmente, na sobra, ele ficaria com uma terceira vaga, o PSD, e dançaria alguém. Por isso tudo, eu acho muito pouco provável. Agora, outro dado interessante que o senador eleito Esperidião Amin nos colocava aqui é que entre os 16 deputados federais, tem 3 que já foram do PP progressista. O próprio Daniel Freitas, que inclusive perdeu o mandato, porque o PP de Criciúma sacou o mandato quando ele foi para o PSL. Também Carolina Detoni, que não teve oportunidade e foi para o partido de Bolsonaro igualmente. E, finalmente, o outro nome... Senador, me socorra. Só 2. Eram 2 só? Então 2. E tinha outros 2 estaduais, é verdade. Você já está vendo ali imagens de Esperidião Amin, o senador eleito por Santa Catarina, que vai estar com a gente daqui a pouquinho. Bom dia, Esperidião. Bem-vindo ao SBT Meio Dia. Daqui a pouco ele conversa com a gente aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Daqui a pouco, então, ao vivo também, vamos receber aqui no estúdio do SBT Meio Dia os candidatos ao governo do estado eleitos no primeiro turno aqui em Santa Catarina. Então, é claro, teremos segundo turno no dia 28 de outubro. Hoje, ao vivo também, como o Fernando falou, vamos conversar com o Esperidião Amin, do PP, o senador mais votado pelos catarinenses. Ricardo Guide não foi do PP? Só o pai dele, Altair? Pai. Só o pai falecido, Altair Guide. Ok. Vamos, então, para o telão dos senadores, Fernando. Vamos lá, daqui a pouco a gente vai ouvir também a palavrinha de Jorginho Melo, que é o segundo senador eleito. Aqui estão os 2 senadores eleitos por Santa Catarina. Esperidião Amin, do Partido Progressista, fez 18,77% dos votos, alcançou aí 1.226.000 votos. E Jorginho Melo, que fez 1.179.000 votos, alcançando 18,07%. Agora o destaque para o terceiro colocado, que ficou aqui muito próximo de Jorginho Melo, Lucas Esmeraldino, do PSL. Ou seja, a vantagem de Esperidião Amin sobre Jorginho Melo foi 0,70%, né? Não chegou a 1%. Jorginho Melo, como falamos aqui, foi eleito basicamente pelo MDB, com os votos do MDB, do seu PR, e talvez ajudado também pelo segundo voto do PSL, que só lançou Lucas Esmeraldino. E ele, como mostrou ligação com Jair Bolsonaro, pode ter beliscado ali também, e isso o favoreceu. Outro detalhe também interessante é que os 2 senadores eleitos fizeram votações superiores aos 2 candidatos ao governo que chegaram ao segundo turno. E Lucas Esmeraldino perdeu para Jorginho Melo por apenas 18 mil votos. Vale lembrar que em 2002, Hugo Bill perdeu para Leonel Pavan por apenas 14 mil votos. Vale também registrar o seguinte: a vitória da família Amin. Esperidião Amin se elegeu senador, com a maior votação. Ângela Amin se elegeu federal, embora com uma votação que não está compatível com as anteriores. E João Amin, deputado estadual, reeleito também não com votação expressiva, mas o vento de mudança não alcançou. O vento conservador que pegou o Brasil inteiro, inclusive Santa Catarina, não alcançou a família Amin, que tem aí o histórico de mandatos e de travessia e trajetória na vida pública catarinense de mais de 40 anos. Vale a gente avaliar também outros nomes que ficaram de fora, como o ex-governador Raimundo Colombo, que renunciou para concorrer ao Senado, e o próprio Paulo Bauer, que tentava a reeleição pelo PSDB. Exatamente, 2 nomes estadualizados, os 2 se enfrentaram ao governo do estado em 2014,
quando Raimundo Colombo foi reeleito no primeiro turno por apenas 1,5%, certo? E nós vemos agora um governador dos últimos 2 mandatos, eleito nos 2 mandatos no primeiro turno, não alcançar 1 milhão de votos e ficar fora. Ficou em 4º lugar, perdeu para Lucas Esmeraldino. E também o fato histórico de que Santa Catarina não reelege senador. E isso aconteceu mais uma vez agora com Paulo Bauer, que ficou em 5º lugar. Cláudio Prisco, agora eu gostaria que você Por favor, Prisco. tomasse seu assento, que eu já gostaria de convidar também o nosso senador eleito por Santa Catarina, Espiridião Amin. Vamos cumprimentá-lo, porque ainda não tínhamos falado ainda. Cumprimento. Saludos. Seja bem-vindo, Espiridião. Parabéns pela votação. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Vamos lá. Espiridião, trabalhar, né? como é que você avalia esses números aí? Analisa esses números. Vocês não podem reclamar. Em primeiro lugar, minha saudação a todos os nossos telespectadores, mas os jornalistas ganharam pano para várias camisas e muitas mangas, né? Porque realmente foi uma eleição que ainda não foi entendida. Já precisa de algum tempo para ser compreendida em plenitude. Eu gostaria de salientar um aspecto. Todos nós sabemos que o loteamento de cargos, que gera mau serviço público e gera corrupção, vai sofrer um embate muito forte. Eu já votei e vou votar no Bolsonaro. E uma das coisas que ele escreveu com maior propriedade foi essa. Esse loteamento de cargos tem jogado lama na democracia, tem desrespeitado o povo e é certamente fonte de corrupção. Não vamos falar quem nomeou quem, mas por que se mantinha aquele diretor da Petrobras? Era para financiar. Era para colocar óleo no petrolão. E ele já sinalizou que não vai negociar com o partido, vai negociar se ele negociar com partidos a indicação, ele vai se confrontar com o remédio que ele ofereceu. Exatamente. Só que vai ser veneno. Por isso, eu quero ajudar muito o meu candidato a presidente, Jair Bolsonaro. Conversei com ele ontem. E este é um dos aspectos da verdadeira reforma política. Começa pela redução de partidos, que o fim da coligação vai impulsionar. Cláusula de barreira, né? Pela cláusula de barreira, que ainda que mitigada foi adotada, e pela proibição moral e, se for possível, constitucional de partidos indicarem quinhões no governo. Porque esses quinhões não têm nada a ver com a qualidade da gestão, nem com a natureza das propostas dos candidatos. Exatamente. Você propõe fazer isso e aquilo para a saúde e, no fim, tem que nomear alguém que pouco tem a ver com o assunto e menos ainda tem a ver com o compromisso. Agora, senador... Então, essa é a questão essencial que se vai discutir neste segundo turno. Certo. Porque isso significa que o PT não pode voltar ao que fez. Ele vai ter que fazer uma proposta diferente daquilo que fez. E o candidato Bolsonaro vai ter que dizer como é que ele vai resistir a esse hábito do chamado presidencialismo de coalizão. E eu vou ajudar muito nisso. Agora, convenhamos, com 46 pontos percentuais, a eleição, ele só perde a eleição se cometer algum deslize. Nada contra ele foi encontrado no primeiro turno a ponto de desestabilizá-lo. Então, agora, a acomodação natural é de uma eleição onde as características são de antipetismo, né, senador eleito? Eu queria fazer uma ponderação. O candidato Haddad é o mais preparado do ponto de vista intelectual que o PT poderia colocar. Mas é PT. O grande problema é que ele vai ter que descantar o verso de fazer o Brasil voltar ao governo Lula, que foi o verso do primeiro turno. E outra coisa, só para concluir... Isso nós vamos assistir, vamos ter mais pano para manga. Né? A população quer o combate à corrupção. Bom,
quer a continuidade da Lava Jato. O PT combate a Lava Jato. E quer de maneira definitiva. Se alguém tinha alguma dúvida, né, é só ver a lista. Neste tsunami, quando bate um tsunami, vai embora coisa boa e coisa que não é boa, porque ficou no alcance do tsunami. Agora, o objetivo do tsunami é tirar pessoas, práticas que não são boas. Se isso não for preservado, nós vamos ter algo pior do que tsunami. Por isso, nós somos responsáveis por interpretar, não terminamos de interpretar ainda, identificar o que o povo, qual foi o recado que o povo mandou e respeitar. Porque não foi brincadeira, não foi fruto de poder econômico, não foi poder de televisão, não foi nada relacionado àquele sistema de coligação que caracterizou a nossa política nos últimos anos. O PSL não tinha nem tempo de televisão e nem dinheiro, né? Nem tempo de televisão, nem fundo partidário. Nem estrutura também, o partido foi montado recentemente. Então, agora a questão é a seguinte, um recado muito forte. E redes sociais, né? Muito forte. E o PT mostrou que não está morto, como todo mundo imaginava, e mostrou no ano passado com o impeachment da presidente. É a maior bancada na Câmara, exatamente. Elegeu a maior bancada na Câmara. Eu gostaria de questionar o senhor, senador eleito, o seguinte, o senhor está com o adesivo aí de Gelson Merez, do PSD, a qual o senhor faz parte da coligação, e vamos voltar para essa questão de Jair Bolsonaro aqui em Santa Catarina, porque o senhor mesmo declarou voto a Jair Bolsonaro. Como é que o presidenciável, com essa votação expressiva aqui no Estado, pode interferir na votação, na sua opinião? Vocês vão ouvir daqui a pouco os candidatos a governador. Né? Eu já me coloquei no lugar do Jair Bolsonaro. Eu pediria aos dois que se respeitassem para não o prejudicar. O meu palpite era, falei para várias pessoas, Bolsonaro vai fazer em Santa Catarina o percentual que o Aécio fez no segundo turno de 2014. Fez mais. Acertei, 65. Ele fez quase 66 ele e o fez Aécio... 65,82 e o Aécio 64,5. Eu acho que foi 65,4. 64,5. Mas então, não vamos brigar por menos de por 1%. Né? Fez, em ordem de grandeza, então, mais concordando com você, do que o Aécio, que conseguiu aqui o melhor resultado do Brasil. Comentei. O melhor resultado do Brasil no segundo turno. Mas então o senhor acredita que isso os dois podem prejudicar eloquente. o Bolsonaro aqui? Ele comentou alguma coisa ontem? Como ele vai se comportar no segundo turno aqui? Não. Eu só posso dizer que... Ele lhe ligou? Eu liguei. Para cumprimentar? Eu liguei. Eu estava votando ainda. Votei para... Enfim. Tem uma boa relação na Câmara, né? Falei com ele sobre questões pessoais. E só queria dizer o seguinte, se eu fosse dar um conselho aos dois, você votou em mim, você votou em mim. Vocês se respeitem na campanha. Não criem turbulência, peça o seu voto. A diferença é que Moisés é correligionário dele, né? E pode ser o único candidato eleito por ele, mas pelo partido. ambos declararam voto, cada qual no seu dever e na sua função, para o mesmo candidato. E vão disputar agora um segundo turno. Onde é que o Jair Bolsonaro pode ainda crescer mais? É no Sul, no Sudeste, onde ele ganhou. Porque no Nordeste, ele perdeu em todos os estados. Em todos. Perdeu Pará também, né? Foi o único Perdeu que em ficou fora, todos né? os estados. Então, lá, os governos eleitos estarão todos ao lado do candidato do PT. Lá é outro discurso para conseguir o voto. Aqui no Sul, a natureza do eleitor é votar no candidato Jair Bolsonaro e escolher o candidato a governador. Pegando carona na pergunta do Fernando, esse adesivo de Merizio é uma sinalização de que Esperidião Amin, eleito senador, vai mergulhar de cabeça nesse segundo turno? Eu tenho compromisso e vou sustentar o meu compromisso porque acredito nele. Eu acreditei e acredito que Gelson Merez e João Paulo Kleinubim são a nossa alternativa, a alternativa que nós oferecemos a Santa Catarina. Assim como ofereci, não me aproveitei disso, o meu voto a Jair Bolsonaro, e vou continuar votando no Jair Bolsonaro. Então, eu acho que outra pessoa tem todo o direito de votar no Jair Bolsonaro e ter o seu candidato a governador, comandante Moisés. O que eu acho que nós devemos evitar é transformar a disputa estadual num fator que prejudique
a candidatura que nós queremos ver eleita. Agora, o eleitorado catarinense mandou muita gente para casa. Gente Do Brasil, né? Mas aqui em Santa Catarina, Licença, o particularmente... presidente do Senado Federal É verdade. foi para casa. Exato. Mas, particularmente aqui em Santa Catarina, muita gente foi mandada para casa. Esperidião Amin disputou a primeira eleição em 1978, para deputado federal, 72 mil votos. 72.380. Temos 40 anos. Por que Esperidião Amin e a família não foram mandados para casa? É por isso que eu tenho o dever de agradecer e prometer não decepcionar. Tudo aquilo que eu falei na campanha, vou procurar cumprir. E o que você pode saber, catarinense, é que lá em Brasília não há nada para me oferecer que me mude na determinação e não há nada que me intimide a não cumprir com determinação o compromisso de lutar por justiça para Santa Catarina. Foi o aspecto ético, então? O aspecto ético? É isso. Eu acho que alguma coisa, né, que o povo percebeu nos permitiu merecer essa confiança. Eu sou muito grato, aí sou grato em nome do João Amin, sou grato em nome da Ângela, sou grato em nome do Esperidião, e até parodiando uma pergunta dele, não posso ser grato pelo meu primo Roberto Salum, porque não foi eleito, mas tinha um quarto. Assim como o Bolsonaro deve estar muito grato por ter eleito o senador mais votado Do Rio de do Janeiro. Rio de Janeiro e o deputado federal, que surfa aqui em Santa Catarina, Eduardo Bolsonaro, que rebocou 7 deputados. A maior votação da história Não, do Brasil na proporcional. Olha bem, o Tiririca tinha puxado 5 ou 6, o Enéas tinha puxado, o Celso Russomano, ele puxou 7 deputados federais. Portanto, por que o povo votou nos Bolsonaro? Porque quis. Então, Esperidião cabe Amin. agradecer, no caso do Zamin, cabe a mim agradecer de coração. Cabe Muito a mim obrigada, a gente agradecer que também a agradece. sua presença aqui, Esperidião Amin, senador eleito, junto com o Jorginho Melo, que também foi convidado para estar aqui, mas não está na cidade, por isso não compareceu, mas nós fomos até ele, Lidiane. Tá certo, Fernando. Vamos lá então. Olha só, Jorginho Melo, segundo senador mais votado, acompanhou a votação em Joaçaba. Hoje pela manhã, a assessoria gravou um vídeo a pedido da nossa equipe, agradecendo os eleitores. Jorginho comentou que, apesar das pesquisas, sempre acreditou nas chances de vencer a eleição e também comentou sobre a renovação do Senado. Vamos acompanhar. Foi a eleição da mudança. As pessoas resolveram mudar as pessoas e o formato de fazer a eleição. Então, quando se votou no 17 de cima e baixo, as pessoas mandavam um recado, sinalizavam uma mensagem. E isso a classe política precisa captar. As pessoas cansaram, eu sempre dizia, assim como está, não dá para aguentar, né? Ninguém aguenta mais. Eu falei isso em diversas vezes. Por quê? Porque eu sentia que as pessoas estão cansadas, estão dessa mesmice, dessa falta de palavra. A classe política tem que resgatar a palavra empenhada, o compromisso assumido, a luta sincera, a luta transparente. O eleitor precisa sentir que você está lutando por ele, que você está fazendo algo com vontade, com desejo, com prazer, com garra. E isso vinha numa decadência e hoje ainda no povo brasileiro. Santa Catarina é um estado diferenciado, é um estado que muda, mas muda com responsabilidade e com zelo. É um povo sábio. Hein? Uma composição no Brasil. Eu quero fazer com que o nome de Santa Catarina seja mais respeitado. Isso é uma grande missão. Já fiz isso como deputado federal, brigar, lutar, pelear lá em todos os campos. Quero me dedicar muito a algumas reformas importantes para o Brasil e para Santa Catarina. O governo federal é um governo que não existe mais, é um governo que faliu. Falta brilho político, credibilidade, dinheiro, enfim. Nós temos que se unir, a bancada de Santa Catarina, né, para lutar por mais recursos, obras, para que essas estradas a gente consiga terminar. Quanto mais demora, mais prejuízo para Santa Catarina. Nós somos um estado produtor, um estado que tem riqueza para escoar. E as nossas malhas rodoviárias, elas estão tão ruins, que pese o nosso empenho. A gente tem trabalhado muito para manter elas funcionando.
Se não fosse a luta da bancada como um todo, as nossas estradas já estavam paradas. Então, vou lutar muito para que isso aconteça. Prisco, agora vamos fazer uma análise da composição do Congresso Nacional. PSL também na Câmara Federal surpreende com 4. Foi a maior bancada. O MDB, que não chegou ao segundo turno ao governo do Estado, fez 3. Mais do que o PSD, que vai disputar contra o comandante Moisés. O PT apenas 1, Pedro Kizai. Nem Ana Paula Lima, mulher de Décio Lima, chegou à Câmara dos Deputados. No PP, apenas Ângela Min. Vejam bem. E depois, PSDB, só Giovana de Sá. O deputado Marco Tebaldi fez uma votação interessante, mas ficou fora no coeficiente. E depois tivemos aí a distribuição de outros partidos numa fragmentação muito clara. O Novo fincou a bandeira, o PPS conseguiu renovar com o Carmen Zanotto e é isto aí. Muito bem. Tá certo, está feita então a análise de Cláudio Prisco Paraíso com relação à composição no Congresso Nacional a partir dos deputados e partidos aqui de Santa Catarina. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Aqui no estúdio a gente vai receber daqui a pouquinho os 2 candidatos que vão para segundo turno concorrendo ao governo do estado, Gelson Merizio do PSD e comandante Moisés do PSL. Então sai daí, a gente volta já já. Eu ia falar outra coisa comigo.